里是我生活的城市圣保罗。巴西最大的城市，有着超过1200万人口。美食是这里的正经事。随着来自非洲、意大利、日本、黎巴嫩、葡萄牙、西班牙和中国等国家移民的涌入，形成了圣保罗丰富的美食体系。各种不同的美食风味和地域文化在这里交织碰撞。街味巴西将带你体验这些来自圣保罗街头的风味。你确定不来看看吗？Tudo bem? Tudo bem. Como que chama esse prato? É o acarajé. Esse é o acarajé tradicional, esse é o acarajé no prato. Ah, é a mesma coisa. É. A senhora que faz acarajé? Eu mesmo que faço. E a senhora já sabe me dizer de onde vem o acarajé? Da África. Eles aprenderam lá em Salvador com os africanos a fazer acarajé. O acarajé deles já vem com recheio dentro. Aí a gente mudou um bocadinho, né? E a gente faz o acarajé só com feijão, sem recheio nenhum. Certo. E aí a gente fez o vatapá, a saladinha e o camarão e a pimenta à parte para rechear o acarajé. Alguém te ensinou a fazer acarajé? Ensinou-se minha mãe. Ah, sua mãe. Criou 15 filhos, vendendo acarajé no Farol da Barra. Tinha um tabuleiro do lado da minha mãe, com 12 anos já vendia o meu acarajé também. 12? Nossa, bastante tempo já. Bastante tempo. Me fala uma coisa, o que essa barraca significa para a senhora? Minha barraca é meu tudo. É o meu restaurante. Muitas memórias, né? Muito, 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 muito. Ah, que legal. Ai, meu pai do céu. A senhora pode me mostrar como faz o acarajé? Vou lhe mostrar como recheia. Aí vai com esse creme aqui, que é o vatapá. Certo. Esse vatapá, a base dele é farinha de trigo, amendoim, castanha de caju e camarão defumado. Ele é amarelinho por causa do azeite de dendê. A saladinha que chamam aqui de vinagrete. Lá em Salvador a gente chama de saladinha. Saladinha. O camarão e o caruru. O caruru, ele é feito de o quiabo com camarão defumado. Mas aqui em São Paulo nem todo mundo gosta. Mas em Salvador é o maior sucesso. Se não tiver o caruru, Ave Maria. Aí a gente faz assim, ó. E tá o acarajé. Aí pode degustar. 刚才牛 C 给我了一个特别的酱汁哦，这个酱汁呢，他说是用秋葵做成的，他说这个味道挺重的，不知道我吃不吃的习惯。这个油炸馅饼呢，也就是acarajé，吃起来的味道，就是这个皮呢，我感觉很像我们在中国吃的炸馒头，但是也有一点像炸油条。然后呢，这个虾呢，很像我们的炸虾哦，然后加上这个黄色的酱呢，味道非常的浓郁。非常好吃。
pouquinho da Lu Pastéis. A Lu Pastéis começou, na verdade, com meu cunhado. Ele já trabalhava com verdura na feira e aí ele veio pro ramo de pastel. E eu e a minha outra irmã, a gente, quando era pequenininha, vinha ajudar. E há quantos anos você tá no ramo? 22 anos já tô aqui. Sempre nessa nisso. barraca da Lu Pastéis? Sempre pastel, sempre Lu Pastéis. E tem alguma especialidade da casa? Eu tenho esse pastelzinho de vento aqui, ó. Ele é cortado quadradinho, é só massa, não tem recheio. E ele é servido como um petisco. Você pode colocar um vinagrete, pode passar açúcar e canela, fica bom. Carro-chefe da casa é o quê? É o pastel de carne. De carne, o mais vendido. É o mais vendido, é o de e carne. o seu preferido? Eu gosto de quase todos. De pizza, escarola com queijo. Então, vamos conhecer um pouquinho. Vamos. 这就是巴西圣保罗传统饺子一定会碰到的点心炸饺子，我们到时候一起来尝尝它到底有多好吃。 Então, a gente aqui vai fazer um pastel de carne. A nossa massa, ela não vai leite e não vai ovo. Só vai farinha, sal, gordura vegetal e água. No local do recheio, você aperta bem para ele não ter ar em volta. Porque quando tem ar, o pastel pode abrir dos lados e encharca o pastel. Me fala, qual o melhor acompanhamento para o pastel? O melhor acompanhamento é o caldo de cana, não pode faltar. Bom dia, Cleusa, tudo bem? Me conta um pouquinho sobre você. Eu trabalho no caldo de cana vai fazer 35 anos. Vim do Paraná, eu era adolescente. Eu cortei meu dedo cortando uma cana. Meu Deus. Né, quando eu morava na roça. E jamais eu ia imaginar que eu ia trabalhar no caldo de cana. Conta um pouquinho, sua família trabalha, sempre trabalhou com isso? A minha família trabalha com caldo de cana também já há mais tempo que eu, né? Porque eu vim pra feira quando eu conheci meu marido. Que quando eu era solteira, eu trabalhava de costureira. A história do casamento mudou toda a sua vida, então. Isso. Inclusive tem o casamento do pastel com caldo de cana. Conciliou, né? Com o casamento veio trazendo. E tudo que a gente tem, graças a Deus, a gente deve à feira. Meu filho, meu marido trabalha na feira também. Tem algum sabor novo que vocês assim trouxeram para a barraca, alguma coisa diferente? Tem o cajá, é uma fruta típica do Nordeste, né? Gente, vamos então conhecer um pouquinho, né, essa diferença do tradicional e do cajá. Isso, vamos lá. Bom, ali tá a cana, né? Aí a cana é processada no engenho, na máquina, que ali se vai tomar com cajá, que é a fruta típica do Nordeste, o caldo de cana. Maravilha! Muito obrigada! Então, 这就是我们平常吃的甘蔗，这呢就已经是打成了汁，也加了我们北部特产的水果。我们现在来尝一尝。真的很爽口，甜又不腻。其实呢，巴西人都认为炸饺子来自于中国，基本上每一个人都认为 pastel 就是中国菜，但是我们在中国是找不到类似的小吃的，最多能够把它拿来跟炸水饺来做比对，不过呢，味道是完全不同的哦。Obrigada, Camila。这就是传统的刚刚新鲜炸出来的炸甘蔗汁绝配的饺子，我们现在来尝尝看。真的是一个完美组合的早点。
Quando eu me mudei para São Paulo, aí meus amigos falavam, não, você tem que experimentar, né, o sanduíche Então do Bar do Mané. Eu já conhecia. Já vim aqui. Eu já vim aqui umas vezes, assim, eu vai- adorei. Assim, hoje é um bar muito conhecido aqui. Né? Por causa a gente não tem noção, porque a gente fica aqui, né? A gente sabe quando o pessoal fala que conhece a gente, né? Meu avô, em 1933, ele entrou como empregado do italiano. Aí meu avô trouxe o meu pai, meus tios, para ajudar ele na lida aqui do bar. Então foi a família toda. Trouxe a família toda. Meu pai começou com 9 anos de idade ajudando meu avô, né? Foi dos 9 anos de idade, ele trabalhou até 79 anos. Literalmente, ele trabalhou 70 anos no bar. Então acho que isso é o segredo. É o segredo É o também. segredo. Eu também. E o mercado naquela época, ele era um mercado, o pessoal vinha para, era um centro de abastecimento, né? Então todo mundo vinha aqui no mercado para fazer compra logo de manhã, logo de madrugada. Foi aí que surgiu a ideia de fazer os lanches e deixar em cima do balcão. E esse lanche de mortadela, na época, ele era um lanche tabelado, existia uma tabela para vender ele. Quando saiu essa tabela, os clientes pediram para fazer um pouquinho mais de recheio e até hoje nós continuamos com essa tradição de fazer o lanche bem recheado. E o que esse bar significa para você? Para nós é uma vida, porque a gente fica mais aqui no mercado do que praticamente em casa. Sim. O que eu gosto muito aqui do bar, eu atendo hoje netos e filhos de clientes que meu pai atendia. Porque eles não são, para mim, não são clientes, são amigos. Então existe uma certa tradição aqui, né? E hoje, que público você recebe aqui? Então, antigamente a gente recebia, era o pessoal do comércio, que eles vinham cedo aqui e compravam. Depois começou a vir a dona de casa. Hoje é muito turista que vem. É gente do Brasil inteiro, do mundo inteiro que a gente recebe aqui, né? Olha a mortadela, a quantidade de mortadela. Então, esse é um paraíso. Aqui tá todas as mortadelas que a gente usa, né? E o que tem de especial a mortadela? Ela tem origem suína e bovina. Você pode me falar um pouco como você faz o lanche? Então, o lanche mortadela a gente fatia ele não muito fino nem muito grosso, mas que é para poder ficar suculento, né? Depois nós fazemos uma mortadela quente aqui na chapa. Aí aqui é a montagem, né? E daqui sai para os clientes. Qual tipo de pão que vocês usam? Eu uso pão francês, né? Agora eu já estou ansiosa para experimentar o meu sanduíche. Você quer que eu fatie um para você ver? Sim, por favor. Nossa, olha o tamanho do sanduíche. Quanto de mortadela vocês colocaram? Começou com 100 gramas. Começou né? com 100 gramas. Hoje ela está em torno de 300, 350 gramas ou mais. Nossa, é muita mortadela. Legal. Tá bom? Vou experimentar. 这个就是圣保罗远近闻名的火腿三明治。你看它有多大？这个三明治好大好大，而且里边呢有很多的火腿哦。我觉得应该有，大家都说有千层派，我觉得这个应该是千层火腿了。而且你看这个乳酪，它都已经融化了，已经迫不及待想要吃它了。但是我不知道能不能吃得完，因为这么大的一个火腿。哇，实在是太诱人了！这个火腿，它这个火腿呢，因为它是煎过的，所以呢，它吃起来是脆脆的，然后有一个焦香味儿。然后呢，这个奶酪呢，它已经融化了，所以吃起来呢，口感特别的好。配上这个面包呢，简直是百搭。
Oi, Chico, tudo bem? Tudo bem. Conta um pouquinho sobre você, sobre o que você faz aqui no Veloso. Eu tô aqui há 15 anos e meio. Faço coxinha. Então faço 3, 4, 5 mil coxinhas diariamente. Então para mim é uma maravilha, né? Porque se sai essa quantidade de coxinha, é sinal que tá dando certo. Sim. E Chico, você sempre soube cozinhar? Sempre aprendeu a fazer desde Então, cedo? aprendi na raça, né? Eu sou nordestino e a gente vem pro mundo para conquistar, né? Certo. Cresceu, vem conquistar o mundo. Então, aprendi na raça. E a receita é sua ou é do Veloso? Então, a receita é do bar. Do bar? Isso. Então, só que como eu que trabalho, então eu falo que é do bar. Aperfeiçoando, né? Isso eu que aperfeiçoei ela. Certo. E você sempre aprendeu a cozinhar desde cedo? Já sabia fazer a coxinha? Cedo, porque tem muito tempo no ramo. Eu tenho 25 anos no ramo. Comecei cedo. Então, já conhece, já conhece né? bem os segredos de cozinha. E a coxinha, você come pela pontinha ou pela bundinha? Não, pela bundinha, né? Por baixo? Por baixo. Eu gosto de comer por cima, que eu gosto da massa mesmo. Você já gosta do recheio? Eu gosto do recheio. Certo. Você vai mostrar um pouquinho, então, da sua magia, da sua cozinha? Sim. Tá, já vamos conhecer, então, né, a massa mágica. 听完他们是用土豆泥和奶酪一起制作的果心养之后呢，我现在非常的期待尝尝看这家那么有名的果心养。你跟我一起来尝尝吧。A gente começa pelo frango, né? O frango desossado, o processo de cozimento é 2 horas. Daí depois de cozido a gente vai refogar no alho e óleo, sal a gosto, tempero vermelho. Depois de cozido a gente bota para bater, desfiar, daí misturar com requeijão. E depois em seguida vem a massa. A massa à base de manteiga, água e sal. E a gente trabalha ela com a massa quente, então a gente não deixa ela descansar um pouco. A gente tirou da maceira, já vai trabalhando com ela. O processo é colocar no leite, ovo e gelo, para dar um choque térmico nela. Muito obrigada。这就是在圣保罗诞生非常有名的小吃，叫做炸鸡肉包。那我们现在在 Villa Mariana 这一区呢，最有名的一家，我们来一起尝尝看这个炸鸡肉包是不是真的那么香。加一点辣椒。真的很香，你一定要来尝尝看。O bolinho de bacalhau de vocês é muito famoso aqui, né? Sim, é muito famoso. Nós temos a porção e temos o individual. No começo a gente não tinha bolinho de bacalhau. E a gente abordava os clientes falavam, mas não tem bolinho. Aí eu falei, não. Fui dormir com aquela ideia do bolinho. No outro dia eu cheguei, peguei o bacalhau, peguei os ingredientes, misturei e falei, esse é o bolinho de bacalhau Irmãos Gomes. E hoje em dia é o carro-chefe da nossa lanchonete. E faz tempo que você trabalha aqui no mercado? Aqui no Mercadão já tem uns 20 anos. Você começou tudo sozinha? Não, começou com meu marido, né? Ele começou como vendedor aqui no mercado, numa das bancas. Então ele conhece tudo de fruta, você imagina. E ele achou no Mercadão uma oportunidade de crescimento.
E aí ele alugou uma lojinha de frutas. E aí veio a família toda trabalhar. Veio eu, depois o pai, a mãe, né? E nós migramos para a lanchonete. E todo mundo trabalhando no lanchonete? Isso, todos trabalham juntos. E nós estamos aqui com 3 lanchonetes e com a família sempre unida. Eu posso dar uma olhada no bolinho de bacalhau que vocês fazem? Pode sim. Especialmente eu vou te ensinar como é que faz o bolinho de bacalhau Irmãos Gomes para você fazer na sua casa. 我们知道呢，其实呢，这个炸鳕鱼球呢，它是源自葡萄牙，但是呢，如今它是在巴西非常有名的一道菜。在巴西的任何地方你都可以吃得到这一道菜。Ó, Raquel, já tô vendo o bacalhau aqui. O que mais a gente precisa para fazer um bolinho delicioso? Olha, para fazer o bolinho de bacalhau dos Irmãos Gomes é muito simples. Poucos ingredientes e muito amor. 5 quilos de bacalhau, bem sequinho, de salgado, 500 gramas de azeitona, 500 gramas de cheiro verde, 500 ml de azeite, 350 gramas de maisena, 5 ovos, eu tenho 3 quilos de batata Asterix, tem que ser Asterix, e a cebola são 800 gramas de cebola. E agora é só misturar Só tudo. misturar que vai sair um bolinho delicioso.炸好的鳕鱼球真的好香啊，而且还热乎乎的。我打开一个让你们看一看。哇，满满的鳕鱼丝，还有这里还有橄榄和洋葱。巴西人呢一般喜欢放柠檬或者橄榄油，还有辣椒酱。我个人呢是更喜欢辣椒酱，所以我蘸一点辣椒酱。咸香咸香的。其实呢，这个味道很像我们在国内吃的土豆饼，但是呢，因为它有加鳕鱼丝，所以它的味道更浓厚一些。再放点辣椒酱。Eu sou Marconi, sou do estado do Ceará. E há quanto tempo existe essa casa do Pão de Suco? Quanto tempo você trabalha aqui? Essa casa aqui eu trabalho há 12 anos. Ela existe há 12 anos também aqui. Então está acompanhando desde o início, Desde sabe? o início. Todos os segredos da casa. O nosso cardápio tem mais de 120 tipos de suco. E todos são sucos bons, gostosos, deliciosos. Tem melão, uva verde, água de coco, é gostoso. Caju com água de coco. Açaí com maracujá e água de coco, é uma delícia. Bem diferente mesmo. São muito suco. E é muito delicioso, mano. Certo, mas então o segredo da casa é essas frutas fresquinhas. O segredo é a nossa qualidade. Certo. Esse é o segredo. Saber fazer um suco bem consistente, bom, do jeito que o cliente pede. A gente sempre manteve esse padrão, que é para não perder a qualidade. O melhor suco do Brasil, cara, na boa. Estou vendo várias combinações diferentes. Algumas delas você participou da receita de invenção? Algumas eu participei de algumas, tipo espinafre, manga, laranja, abacaxi. E qual é o carro-chefe da casa mais vendida? Uva verde com água de coco. E sai bastante, é bem refrescante. No calor então, nossa, nós arrebenta. Então, vamos conhecer um pouquinho dessa cozinha, desse segredo de vocês? Vamos. Mostra. Então, essa é a uva Itália.
É uma uva gostosa, doce. Eu vou fazer um suco para vocês. Eu vou fazer uva verde com água de coco. Experimenta, é especialidade da casa, uva verde com água de coco, uma delícia. Obrigada。巴西的果汁都是新鲜现打的，这一家所有的果汁都是只有巴西才有的哦。这是刚刚他们推荐的椰子水配绿葡萄，我们现在一起来尝一尝。非常的爽口又很解渴，你一定要来尝一下。Bom dia, Que tipo tudo de bem? comida você faz aqui? Aqui eu tenho um baião de dois, tá? Comida típica nordestina. Aqui um arroz carreteiro. Me conta um pouco sobre você, qual é o seu nome, quantos anos você tem, de onde você vem. Eu sou Fernando, né? Conhecido como Chefe Dindo. E apaixonado pela cozinha desde muito pequeno. A minha cozinha traz sempre a característica da cozinha afetiva. Eu falo que a cozinha que traz a lembrança dos avós, do pai, aquele fogão de lenha. Quem te ensinou a cozinhar? Quem me ensinou a cozinhar? Olha, eu tenho que buscar lá atrás, viu? Eu vou dizer pra você que quem me inspirou a cozinhar foi a vozinha. Esse baião de dois, a receita é igual da sua avó? Ou... Não, essa receita ela passou por umas transformações nossas, né? O baião, até no Nordeste, você vai conseguir várias receitas do mesmo baião, né? Do baião. Então essa versão minha, essa é a leitura do dindo do baião. Ele não rouba o tradicional, você sente o gosto do baião tradicional, mas tem os toques aqui do dindo no negócio autêntico aqui. Do dindo. Autêntico do dindo. Conta um pouco sobre a receita, como você faz? O baião de dois, no meu baião de dois eu uso manteiga de garrafa, eu uso linguiça defumada, a gente pega a linguiça tradicional e defuma no forno a lenha e a gente usa ela aqui. Caldo de costela. No meu caso, pode ser usado feijão de corda ou feijão fradinho. Sim. Eu gosto do feijão fradinho, tá? Então na minha receita vai o feijão fradinho. Uso o feijão fradinho, quase na mesma proporção do arroz, tá? Vai o coentro também, não dá pra fazer baião sem coentro. Pimenta biquinho e queijo coalho. O que tem na comida nordestina que você acha que emociona as pessoas? Primeiro a produção, né? Então ele é a coisa de ir pra terra, de produzir, né? Então ele tem aquela afetividade do entender de todo o processo até o prato. Ele produz, ele planta, colhe, prepara e leva à mesa. Acho que é o grande carinho que tem no nordestino. E fora, né, trabalha com os temperos, né? O nordestino é uma comida pra cima, uma comida que levanta, uma comida alegre. 好的，现在金友正在准备我的百用之dois。我们来看一下这个百用之dois里面都有一些什么样的配料呢？好的，这里面呢有米饭，然后有豆子，有奶酪，还有一些香肠、辣椒，还有一些香菜和葱。在这里面呢，我觉得呢唯一的共同点，因为它很像我们的中式炒饭，但是可能唯一的共同点就是饭的部分，其他呢它加了很多的配料，是我们在中式料理里面不曾看到的。主要是豆子的部分，因为我们在中国吃的可能都是甜的豆子哦。待会儿我们一起来尝尝看这个百用之dois到底是什么样的味道呢？我很好奇。
谢。现在呢，我要来品尝我的白用纸对子。这个白用纸对子呢，虽然看起来很像我们中式的炒饭，但是味道其实是非常不一样的。在这里面，我感觉它加了很多的各种各样的香料，它的味道非常的浓郁。然后呢，它特别呢有这个豆子的部分呢，吃起来也是很香的。还有这个奶酪，尝一口这个奶酪。这个奶酪呢跟这个炒饭非常的搭配。还有这个辣椒呢，他刚才跟我说这个辣椒是不辣的，我一起再尝一口啊。我觉得呢搭配上这个辣椒，其实这个饭更好吃，大家一定要来品尝看看白用纸对子。Tudo bem? Senhor Soroco, né? Me conta um pouquinho sobre essa loja e tudo mais. Essa loja fica na Rua Augusta, no centro de São Paulo. Nós estamos aqui há 27 anos, neste mesmo local. Eu tenho 71 anos e realmente estou a vida inteira aqui mesmo. Construiu a família aqui. Eu tenho 3 filhos e todos nós trabalhamos com esta atividade. Me conta um pouquinho dessa viagem para a Amazônia que o senhor conheceu a fruta do açaí. Eu tive essa curiosidade porque eu não conhecia essa fruta. Essa fruta, ela você não encontrava aqui em São Paulo, no Ceasa, nesses locais habituais. Eu conhecia o açaí apenas por música. E observei que essas árvores, elas são fininhas e muito altas. E eles sobem nessa árvore e fica um grupo de pessoas embaixo com uma rede. Eles cortam um cacho e essa rede é exatamente para que não se espatife no chão. Depois eles colocam num balaio de bambu e vão para uma despolpadeira. Aí sai aquele suco de açaí que lá eles chamam de vinho do açaí. Vinho do açaí. Vinho, porque ele é uma cor tão bonita. E consomem o açaí o dia inteirinho numa cuia. Eles molham com camarão, com peixe, sem tempero nenhum. E como vocês trabalham com açaí aqui? Eu recebo a polpa do açaí lá de Belém. Ao receber a polpa, nós batemos esse açaí com xarope de guaraná. E algumas pessoas querem consumi-lo só com xarope de guaraná, outros querem consumir com frutas. A fruta que mais adaptou-se ao açaí seria a banana. Ele vem acompanhado tradicionalmente com uma granola. O mais vendido daqui é o açaí já com xarope. Com xarope. Mas o senhor também toma já com xarope. O costume do senhor é com xarope e com banana. E esse daí é o mais saboroso. Esse daqui é sem nada. Sem xarope, do jeito que vem lá de Belém. OK， 我们现在来尝尝最原始什么都没有加过的açaí，味道是怎么样？确实是有一种说不出来吃土的味道。E o outro modelinho?
é o tradicional. Obrigada。这盘呢，就是巴西非常有名的甜品，它是阿萨伊已经加过的小肉饼，所以它是甜甜的，跟刚刚我吃的那个完全不一样。上面呢加了香蕉，我们现在来尝一口。跟水果泥一样，非常的可口也顺口。那现在加一点这个大家都习惯的一种圣保罗的吃法，我们现在一起再来尝一下。会比较顺口，所以呢，来到巴西一定要尝尝。Oi, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Que cheiro bom. É espetinho? Espetinhos. E por que você escolheu espetinho? Eu sempre gostei de churrasco, né? Minha vida inteira eu sempre gostei de comer, de fazer, de me envolver com carnes e tal, né? Que é uma coisa bem brasileira, né? Sim. Espeto, churrasco, samba, pagode, é uma coisa bem brasileira. O churrasco ou espetinho, o que tem de importância na vida dos brasileiros? Ele já vem da cultura brasileira, né? Juntamente com a música, com o samba. Aí vem o churrasco, entra como um dos pratos, das comidas típicas também do nosso país, né? Ah, sim. Alguém te ensinou a cozinhar? Sim, eu venho de uma cultura nordestina, né? Minha mãe é baiana, né? Então tudo que eu aprendi foi através dela. Churrasco também foi a sua mãe que... Assim, meu pai sempre gostou, né? Aí essa parte já foi mais com ele, né? A parte de churrasco, ela me ensinou mais os outros tipos de cardápio. Ele curtia churrasco, assim? Sim, finais de semana em casa. Ah, tá. E chamava os amigos para fazer churrasco? Reunia a galera e eu já pequenininho já ficava observando, que eu sempre gostei, né? E quando você saiu do seu emprego e decidiu começar a vender espetinho na rua, assim, foi uma grande decisão para você? Na verdade foi uma mudança, né? Uma mudança para mim foi muito gratificante, entendeu? E eu parti por um sonho mesmo para realizar, fazer um trabalho que eu gosto. Então foi mais assim uma libertação, assim. Foi uma libertação com o começo de uma realização. Né? Sim. Juntou o útil ao agradável. Quais são os sabores que você tem? Então, tem os tradicionais, que é carne, frango, linguiça, né? E trabalho também com espetos especiais, que seria jacaré, cordeiro, salmão. Que legal. Que eu sou chinesa, aí a gente também tem churrasco de cordeiro lá na China, espetinho de cordeiro, né? Eu queria experimentar o de cordeiro. Você pode... eu vou querer um de espetinho de cordeiro e de carne. Esse aqui é a farofa, né? Esse é de carne com farofa, esse é o cordeiro com farofa. 刚才呢，他给了我羊肉串和牛肉串，在这上面都加上了木薯粉哦。一般呢，我们在巴西呢吃到的肉串就是这个样子的，在街头的美食。在巴西的烤肉餐厅呢，你可能常见的就是服务生呢会拿着烤肉。一大串烤肉，然后拿到你的桌子前面，然后切给你，你想要什么部位的牛肉，它都切给你。然后呢，有香肠，有鸡肉，有鸡心，各种各样的不同部位的肉。但是呢，在这里呢，我们看到的这个街头的美食呢，就是这样子的肉串哦。然后刚才还有说到，就是有各种各样的口味，然后他们也在上面放上了这个farofa， 就是他们的木薯粉。巴西人常常都会配上木薯粉。很有趣的一点呢，就是巴西人呢常常误认为我们在中国呢吃的是蝎子的肉串，或者是其他奇怪的昆虫类的肉串哦，因为可能他们在电视上常常看到。
我们可以看得出来呢，这个肉串呢跟我们在国内吃的羊肉串是不太一样的，它的那个肉感觉是更大块一点。我来品尝一下。这个肉呢，因为它的那个肉切的比较大块一点，所以吃起来的时候呢，特别的有嚼劲，口感很好，而且不会太硬。我想它选用的应该是很好的部位的肉，而且呢，它的调料味道不是很复杂，可能就是加了盐，所以呢吃得到肉的原味。特别呢，它加上了这个木薯粉呢，让那个就是你吃起来的时候呢，口感有一点脆脆的，口感非常好。如果你来圣保罗旅游的话，在街上闻到了烤肉的香味，那一定就是街头烤肉串，你们一定要来品尝看看。Sou de Pernambuco, nordeste do Brasil, né? E vim aqui para São Paulo desde 92. Já trabalhei em vários lugares aqui em São Paulo. Trabalhei de garçom, trabalhei na Feira Livre, que é muito legal. E aí saí da área de garçom e a família da minha esposa trabalha com tapioca. E aí falaram que você não monta uma para você e tal, a gente te ajuda. Aí, vamos lá, tá no sangue, né? Veio de Pernambuco, é um produto que vem do Nordeste. Daí nasceu o Domino's. Daí nasceu o Domino's. Sim, mas sempre foi assim, na barraquinha, nessa barraquinha sempre mesmo. Sempre fui na barraca, sempre fui na rua e sempre assim, atualizando, né? Botando vários recheios e tudo. Certo. E a gente faz os recheios, a gente mesmo faz os recheios. Esse é o detalhe. Você mesmo fazer com o seu tempero, com o seu amor. O início da carreira foi difícil? O início da carreira foi mais difícil, né? Porque, embora conhecesse o produto, mas não tinha experiência de público de rua, né? Foi difícil. É mais difícil. Sozinho na se adaptar, né? Tudo. Você tem que ter um lugar para guardar o seu carrinho, ou você tem que ter caminhonete para levar para casa. Sim. Então tem que pensar tudo isso. Que horas começa? 4h30, 5 horas da manhã, você tem que estar aqui. E da minha casa para cá, como eu não moro aqui perto, né? É 1 hora de viagem. Nossa, então tem que sair, para chegar aqui eu tenho que chegar. Tem que sair às 3 para chegar às 4. E na volta a mesma coisa. Até montar tudo, exatamente. Me conta como é feita a sua tapioca. Bom, a gente usa a base mais da mandioca, né? Vem direto da mandioca. Tem desde as mais simples, sim, que no Nordeste chama beiju, né? Que é só a massa. Você pode passar uma manteiguinha e tal. E os outros recheios, você pode pensar todos. 那我们现在给大家介绍一下巴西的特产木薯粉做的点心，你可以帮它当成甜点，也能当做咸点。自从做它单单的单薄粉，或是只吃它当正餐来吃。我现在呢，特别是非常期待该怎么去制作，而且我自己非常喜欢吃。那我们现在一起来看吧。Então vamos fazer alguns para você ver? Vamos. Então as panelas já estão quentes aqui. Certo. É bom que elas estejam bem quentes. Fogo médio, fogo alto não, porque aí vai queimar. Certo. Né? Então aqui temos a farinha, né? Fécula de mandioca mesmo. O beiju a gente sempre coloca mais um pouquinho. Por quê? O beiju a gente vira os dois lados. Certo. Só o beiju que vira. Só o beiju. Ó, então o beiju aqui, ó. Já. Aí você vai vendo, ó, ela vai grudando, vai ficando grudadinha a massa. Isso, tá vendo? Sim. Já não tá tão solta como era no início. Então você já vai vendo que ela vai ficando no ponto. Esse é o beiju. E a tapioca aqui, ó, a gente já pode colocar recheio. Aqui vai mais ou menos 150 gramas de frango. Então a gente já põe
É mais ou menos 100 gramas também de mussarela. Aí também pode pôr orégano, se quiser. Orégano. Catupiry. Orégano é tudo de bom. Vai, é com você. Foi. Pronto. Lindo. Ajudei. Olha aí, já sabe fazer a tapioca. Que maravilha. Pronto. E Pronto. Temos a tapioca só de partir branco。 pro abraço, exatamente. Olha aí. 那这就是刚刚热腾腾出炉的2个 tapioca， 这个呢就是简简单单放了牛油的味道。那这边呢我们就放了很多的鸡肉，这个鸡丝是非常的香的，我们来尝一下吧。我不知道是不是饿了，我是真的很喜欢吃。那爱吃饼的人真的应该要来巴士尝尝看。我们现在吃一下这个，这是我比较喜欢的清清淡淡的饼。我觉得你真的应该要尝一下。